Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Belo. Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento, à nossa bateria de aulas sobre sintaxe do português 2. Essa aula aqui é uma continuação da aula de parte 1, de orações subordinadas adverbiais. Essa aqui é a parte 2, tá bom? Ao final desta aula, você será capaz de distinguir as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas em conformativas, finais, proporcionais, temporais e comparativas e entender a classificação das orações adverbiais não previstas ali na NGB em locativas e modais, que cai bastante aí em concurso as locativas e as modais, Bem, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade para estar se inscrevendo. Curta o vídeo para você estar ajudando aqui o canal a crescer, tá? Não se esqueça de dar uma bisoiada aí nas outras aulas, porque o canal aqui tem várias aulas para poder estar te ajudando a passar nesse tão sonhado, concurso público no seu vestibular, e tantos sonhos que tem aí e que envolve a língua portuguesa, tá bom? Para você que já está assistindo as nossas aulas há algum tempo e quer ter uma aula diferenciada, trago esse recado aqui para você. Eu dou aulas particulares de língua portuguesa para qualquer concurso, para todos os concursos e vestibulares. Trabalho ali com curso básico de português ao avançado, tá? São aulas com material em PDF exclusivo para os alunos. As aulas são ao vivo, transmitidas ali ao vivo, onde o aluno pode ter interação, tirar todas as suas dúvidas e muita coisa bacana. Para você tirar maiores dúvidas e obter maiores informações, é só você mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp 021 98662 6382, tá bom? Vai ser um carinho enorme e um prazer, imenso ter você no nosso time de estudos, tá ok? Bem, sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa aula? Bem, nós vimos algumas, tipos, ali de orações subordinadas adverbiais na última aula. Agora nós vamos conhecer outros tipos de orações subordinadas adverbiais, que são elas, as conformativas, as finais, as proporcionais, as temporais, as comparativas, a comparação ali intensiva, a comparação ali assimilativa, tá? Bem, conformativa, conforme o próprio nome diz, conformidade, indica uma conformidade. As orações subordinadas adverbiais conformativas introduzem orações que exprimem um fato em conformidade com outro fato expresso ali na oração principal. Ou seja, o valor assimilativo de assimilação da conjunção permite estabelecer uma comparação entre dois fatos, indicando que o conteúdo de uma mesma oração confirma, olha que interessante, indicando que o conteúdo de uma das orações confirma o conteúdo da outra oração, tá? Quais são, ali, as principais conjunções? Nós temos ali o conforme, como, segundo, consoante. As três últimas com valor de conforme, tá? Toda vez que a gente usa ali o como, o segundo e o consoante, vai ter ali o significado da palavra conforme. Olha aqui o exemplo. Nossa filha não tem estudado conforme havia prometido, em conformidade com o que havia prometido. Como se costuma proceder, a aluna foi suspensa por 10 dias. Esse como aqui, ele tá tendo a ideia de conformidade, o mesmo valor da palavra ali de conformidade. No próximo slide, a gente vai conhecer aqui um pouquinho sobre as orações subordinadas finais, que são aquelas que introduzem orações que exprimem a intenção. Olha aqui, que exprime, então, o objetivo, exprime ali a intenção, a finalidade da declaração expressa na oração principal. Quais são as conjunções finais? São elas ali, trouxe algumas. Para que, a fim de que, com sentido, com o valor de para que, porque, com o valor de para que. Olha aqui o exemplo. Você fez de tudo para que ele não chegasse a tempo. Ou seja, a finalidade, expressa nessa primeira oração, da pessoa ter feito tudo, foi para que não acontecesse dele chegar a tempo. Houve uma finalidade de ações, A fim de que chegasse rápido, pegou um táxi. Então, com a finalidade de chegar rápido, houve ali a ação expressa na oração principal, ok? Bem, existe ainda as orações subordinadas,
adverbiais proporcionais. Essas orações subordinadas proporcionais, elas introduzem orações que exprimem, então, ó, essa aqui é super tranquila, ela é muito fácil, tá? Um fato que ocorre aumenta ou diminui na mesma proporção daquilo que se declara na oração principal. Então, indica uma ideia direta ali de proporção. Essa proporção pode dar ideia de aumento ou de diminuição, tá? As conjunções proporcionais, elas apresentam dois fatos que ocorrem paralelamente, havendo uma relação ali de causa e efeito entre eles. Quais são as principais conjunções proporcionais? Nós temos ali, ó, à medida que, na medida em que, à proporção que, ao passo que. Também são usadas estruturas correlativas, como por exemplo, quanto mais, quanto menos, mais menos. Tanto mais, tanto menos. Olha aqui os exemplos. Ao passo que envelhece, fica cada vez mais bonita. Ou seja, à proporção que envelhece, o resultado de causa e efeito, né? Ela vai ficar mais bonita. Igual essa senhora lindíssima que tá aqui na foto. Espero que eu fique assim, bonitona. Tá? Quanto mais estudamos, mais aprendemos. Ó, a proporção que estudamos, nós vamos ter como resultado o aprendizado, o aumento proporcional desse aprendizado, tá? Nós temos ainda as orações subordinadas adverbiais temporais, que vão introduzir orações que exprimem tempo. Essa aqui é tranquila, exprime no caso o tempo da realização do fato, expresso na oração principal, ou seja, definimos a posição no tempo, olha, definimos, portanto, ó, a posição no tempo do que está expresso na oração principal. Quais são as principais conjunções e locuções temporais? Nós temos ali o antes que, primeiro que, depois que, quando, logo que, tanto que, assim que, desde que, apenas, mal, eis que, senão, todas as vezes que, de cada vez que, sempre que, enquanto, até que. Olha os exemplos que eu trouxe aqui, ó. Ele já tinha nascido. Essa aqui é a nossa oração principal. Ele já tinha nascido. Quando comprei o carro, é uma oração porque tem o verbo ali comprei. E tá indicando essa oração toda uma circunstância de tempo para a oração principal, tá? Ó, enquanto caminhávamos, tá indicando ideia de tempo, em que ocorre a oração principal. Pensava em tudo que vi. Pensava em que tudo que vi é a oração principal. E tá sendo ali, introduzido ali uma oração com valor de tempo, de circunstância em que ocorre a oração principal, beleza? Bem, existe ali as orações subordinadas adverbiais comparativas que associa ali duas ideias. Até porque para você comparar, você tem que associar duas ideias ou fatos em relação a um aspecto que você tem ali como referência comum, tá? A comparação, ela pode vir tanto implícita no texto, como vir também ali explícita, tá? Quais são ali as conjunções principais que nós temos? Nós temos ali o tão como ou tão quanto, mais que ou mais do que, menos que ou menos do que. Quais são os exemplos que nós temos? Olha ali, ó. As brasileiras dançam mais do que as europeias. Nós temos ali, olha, uma comparação explícita entre as brasileiras dançam e as europeias dançam, mas as brasileiras dançam mais. Entendeu? Ó, a coragem dele é tão grande quanto a inteligência dele. Então, a coragem dele é grande, a inteligência é grande, mas elas são tão grandes quanto uma é em relação à outra. Nesse caso, se você reparar, a comparação, ela tá implícita, beleza? Ó, as orações subordinadas adverbiais que não configuram na NGB, mas que caem em prova, são a que nós chamamos de locativas e as modais. Locativas são aquelas que vão indicar uma ideia de local. E as modais vão dar a ideia de modo em que ocorre determinada ação expressa na oração principal. Essa modal, gente, cai muito, 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 muito mesmo, tá bom? Então, observa aqui comigo. Locativas. As orações subordinadas adverbiais locativas aparecem sempre sobre a forma desenvolvida. Ou seja, né?
com conjunções, sem conjunção, perdão, e introduzida pela palavra onde, né? Exemplos. Ela mora. Quem mora, mora em algum lugar. Mora onde? Onde meu pai morava. Se você reparar, essa segunda oração, formada com o verbo morava, tá ali indicando local, locativa. Nós gostaríamos de viajar. Quem gosta de viajar para algum lugar. Gosta de viajar para onde? Para onde nossos irmãos foram. Se você reparar, essa segunda oração que está sendo ali, né, introduzida com o verbo, desenvolvida ali com o verbo foram, ela está indicando ali o local, locativa da oração principal. As modais, elas indicam a forma como ocorre determinada ação expressa na primeira oração. Na oração principal, perdão, expressa na oração principal. Então, ó, as orações subordinadas adverbiais modais, elas introduzem uma oração que exprime o modo, a maneira pela qual se executou o fato expresso na oração principal. Quais são ali as principais, né, conjunções modais? Sem que, como. Olha aqui os exemplos. Cheguei atrasado, sem que ninguém percebesse. Se você reparar, a forma como ele chegou foi sem que ninguém percebesse. Foi a forma, foi o modo como ele chegou. Quero viajar nas férias, sem que nada me aborreça. Como que ele quer praticar a ação de viajar? Sem que nada aborreça. Então é a forma como ele quer viajar. Tá indicando ali ideia de modo, beleza? Na próxima aula, tá? A aula de hoje está terminando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar ali um pouquinho sobre as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Se você gostou da aula de hoje, curte pra gente, compartilha, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, espero você na próxima aula. Tchau, tchau!